A Faces de CLIO é um periódico eletrônico do Programa de Pós-Graduação em História da UFJF, foi fundada no ano de 2015. A revista tem uma periodicidade semestral e possui como eixo central a publicação de artigos, ensaios, projetos de pesquisa, resenhas, entrevistas e dossiês referentes ao campo de História. Inclusive, para você que está assistindo, lembrando que o nosso prazo é segunda-feira do nosso próximo dossiê sobre História Pública. Enfim, desde a criação, a revista trabalha na divulgação dos resultados de pesquisas de doutores e estudantes de mestrado e doutorado, sendo avaliados artigos escritos em português, inglês e espanhol. Nessa perspectiva, o projeto CLIO Minicursos nasce na busca da revista em oferecer mais serviços à comunidade acadêmica, dando oportunidade para os pesquisadores com publicações nesse periódico apresentarem minicursos com os temas desenvolvidos nas suas publicações. Meu nome é Guilherme, eu sou membro da equipe de comunicação da Faces de CLIO e serei o moderador do nosso encontro hoje, que conta com o minicurso Mulher, Política e Religião, o Puritanismo por Emma Goldman, a ser ministrado pela Nilciana Alves, que é bacharel em História pela UFJF, com trabalho A Revolução Russa por Emma Goldman, também licenciada em História pela mesma instituição, com trabalho Ideias em Movimento, um diálogo entre Emma Goldman e Francisco Ferrer, e hoje é mestranda em História pelo Programa de Pós-Graduação da UFJF. Ela é da linha Narrativas, Imagens e Sociabilidades, com o projeto Perspectiva Goldmaniana. Ela também atua como gerente editorial da Locus, revista de história da UFJF, e é editora de seção da Faces de CLIO. Ela tem interesse em pesquisas sobre trajetórias, imprensa, história intelectual anarquista, gênero e mundos do trabalho. Vou colocar ela aqui na tela para aparecer com a gente. Essa é a Nil, pessoal. Eu gostaria de frisar que as perguntas serão transmitidas e respondidas ao final da apresentação. Então, por gentileza, que vocês utilizem a aba de perguntas no Event3 ou o chat no YouTube, caso você esteja assistindo pelo YouTube, que aí a nossa equipe vai passar as questões ao palestrante no devido momento. Vou passar a palavra, então, à Nilciana Alves e bom minicurso. Olá, boa tarde a todos. Queria agradecer a Faces de CLIO pelo projeto e o convite. A gente vai pôr aí o slide e eu vou começar a minha apresentação. A minha comunicação de hoje, é inspirada no artigo que eu publiquei na Faces de CLIO, que se chama Mulher, Política e Religião, o Puritanismo por Emma Goldman. Pode passar para mim, Gui. Eu trouxe aí uma tabelinha que mostra um sumário, digamos assim, da minha pesquisa de mestrado, que eu já venho estudando a Emma há um tempo, e eu dividi aí a minha pesquisa, a minha dissertação, em 3 capítulos. Só para vocês entenderem um pouco o que eu estou fazendo no mestrado. O capítulo 1, a filosofia goldmaniana, eu vou tratar de aspectos sobre anarquismo, violência, sindicalismo e patriotismo. Então, eu selecionei aí uma série de artigos escritos pela Emma Goldman, personagem que eu já vou apresentar para vocês, e vou destrinchar essa perspectiva intelectual dela sobre esses aspectos. No capítulo 2 da dissertação, eu estou trabalhando as questões relativas ao universo feminino. Então, a perspectiva de Emma sobre a emancipação, sobre o controle de natalidade, sobre o sufrágio, sobre a prostituição e o tráfico de mulheres, como também sobre o casamento, o amor e o ciúme, é a base aí da minha reflexão do capítulo 2. No capítulo 3, eu já estou com um objetivo diferente. Eu quero traçar, entender como que a Emma cria, reproduz aí, diz da trajetória de outras mulheres. E aí eu selecionei essas 5 mulheres aí. Basicamente é isso que eu estou fazendo no mestrado, mas aqui, nessa tarde de hoje, eu vou tratar com vocês propriamente sobre o que a Emma Goldman diz, a perspectiva intelectual dela sobre o puritanismo. Pode passar para mim, Gui. Então, antes de tratar propriamente da perspectiva dela sobre o puritanismo, eu vou fazer um breve resgate biográfico para apresentar para vocês a Emma Goldman. A Emma Goldman ela nasce na Lituânia em 1869, que naquele momento era parte do Império Russo. Ela tem uma origem familiar judia e na autobiografia dela, que já foi traduzida para o português em 2015,
pela L-DOPA, então vocês conseguem aí ter acesso a essa autobiografia, por mais que eu acredite que a versão espanhola seja mais interessante por conta da tradução. Mas, enfim, já é um texto que está disponível em português. E ali ela vai resgatar, né? Ela vai fazer uma autobiografia, então ela vai tratar de vários momentos da vida dela. E tanto em sua autobiografia como os biógrafos profissionais que estudaram Emma Goldman, principalmente os biógrafos americanos, estadunidense, já que foi essa historiografia que mais se dedicou a estudar Emma, eles trazem aí que esse ambiente familiar inicial é um ambiente perpassado por um autoritarismo moral, por umas dificuldades econômicas, pela rigidez aí dessa família judia, que acabou gerando essa infância que a Emma tem um tanto quanto vê de uma forma problemática posteriormente, né? Ela vê que era realmente um ambiente autoritário, que ela não tinha ali as liberdades para expressar sua sexualidade, o seu ponto de vista, os seus interesses acadêmicos, enfim. Em 1881, a jovem Emma e a sua família vai se mudar para São Petersburgo. Essa foto aí, ó, é de 1882. A gente vê a família da Emma já em São Petersburgo. Isso é importante porque é ali, na efervescente capital, que a Emma vai ter contato com algumas obras niilistas, né, com esse niilismo russo, e com a perspectiva de trajetória de outras mulheres revolucionárias que viviam ali, né, para seus interesses pessoais, né, que reivindicavam direitos, que tinham uma perspectiva diferente de ser no mundo. Então, ali é importante essa passagem da Emma por São Petersburgo, porque ela se aproxima de uma literatura que influenciou posteriormente a sua trajetória intelectual. Pode passar para mim, Gui. Só que em 1885, Emma, fugindo aí de uma pressão realizada por parte do pai dela para que ela se casasse, ela vai se mudar, vai emigrar, né, junto com a sua irmã, para os Estados Unidos da América. Isso em 1885, ela chega em solo norte-americano. E o que acontece? A trajetória de vida dela é nos Estados Unidos, parte significativa, e ela chega nos Estados Unidos e vai acabar em 1889 se dirigindo para Nova York. É em Nova York que ela vai entrar em contato com os círculos anarquistas, com os círculos poéticos. Ela vai entrar nessa rede de sociabilidade. Fato é que, a partir de 1889, é nesse momento que ela se torna uma oradora pública, profissão aí, atuação que ela carregou durante toda a sua vida. Até os últimos momentos da sua vida, a Emma estava atuando como oradora pública. E isso começa aí. Já em Nova York, participando desses círculos, atuando enquanto operária, em 1892 a Emma vai se tornar uma figura pública. Isso porque ela vai participar do atentado pensado pelo seu companheiro Alexandre Berkman contra o industrial Henry Frick, que é um industrial que estava ali reprimindo uma movimentação dos metalúrgicos. Teve aí uma revolta dos metalúrgicos reivindicando melhores condições de trabalho, melhores salários. Emma e Berkman participam desse movimento, apoiam, cria alguns textos, mas ainda assim Frick vai reprimir, vai assassinar alguns operários, e por conta disso, Berkman decide fazer um atentado contra Frick, que era então o diretor da companhia. Isso vai fazer com que o Berkman, ele planejava se matar após o atentado, mas ele não obteve sucesso, ele atira no Frick, vai ficar preso até 1906, e a Emma, a partir de então, vai ser vista como uma mulher que participou indiretamente desse atentado, porque ela foi a responsável por conseguir aí o armamento necessário para a ação. Por conta disso, ela vai ser intensamente, a partir de 1892, representada de forma estereotipada pelos periódicos liberais e conservadores dos Estados Unidos. Pode passar para mim aqui. Berkman vai preso, Emma ainda fica em liberdade, tenta mostrar para
para próprios círculos anarquistas, para as pessoas daquela sociedade, que Berkman tinha feito aquela ação não como uma forma de violência gratuita, mas como uma forma de violência, de contra-violência, né, de se colocar contra as ações de Frick, mas ela não obteve muito sucesso. E em 1893, um ano depois, Emma vai ser presa, acusada de incitar a desordem em alguns atos que aconteciam naquele período. Ela vai ficar nessa penitenciária, que tem uma estrutura muito ruim, fria, sombria, gerou muitas dificuldades aí na saúde de Emma, mas ainda assim ela vai ficar presa por 2 anos. Ali ela tentou ler alguns intelectuais, ela se aproximou, Stuart Mill, toda uma literatura aí, ela teve contato nesse período. Ali também ela viveu as mazelas, obviamente, desse sistema penitenciário, falou sobre elas, dissertou sobre elas, mas também tornou-se enfermeira, que por conta de seus problemas de saúde, ela passava muito tempo na enfermaria. Quando ela melhorou, o médico da penitenciária pediu para que ela ajudasse aí na enfermaria. Então ela vai acabar se tornando, a prática dela enquanto parteira, enquanto enfermeira começa aí. Ela vai ser posta em liberdade em 1895, momento que, com a ajuda financeira de outros anarquistas, ela vai se dirigir para Viena. E em Viena, ela vai ter contato com anarquistas como Malatesta, Luiz Michel, vai continuar atuando como oradora pública, mas também vai aí conseguir o diploma de enfermeira e de parteira. Pode passar, Gui. Ela retorna em 1895 para os Estados Unidos, já com os 2 diplomas, vai aí atuar nessa área. Só que em 1900 ela vai ser novamente, intensamente reproduzida, né? Vai ser tema de páginas de jornais liberais e conservadores. Isso porque ela vai ser acusada de ter sido a mandante, né, do assassinato do presidente. Posteriormente, né, algum tempo depois, ela chega a ser detida, mas não é presa, porque soube-se que ela não tinha vínculo real nenhum com aquele atentado, né? Acusavam ela com base de que o jovem que tinha feito o atentado, em algum momento, havia ouvido uma de suas palestras. Por mais que isso não foi o suficiente para prendê-la novamente, foi o suficiente para gerar uma estabilidade na vida de Emma, que ela começa a questionar até a própria trajetória dela. Ela vai começar a usar um pseudônimo, né, Senhora Smith, buscando aí conseguir se manter socialmente ativa, porque a dificuldade de arrumar emprego, dificuldade de arrumar casas de aluguel, enfim. Ela descreve um pouco isso na autobiografia dela. Então, a gente vê aí a trajetória de uma mulher que tem uma experiência na prisão, que tem uma experiência enquanto oradora, que é, sim, uma figura pública. Pode passar para mim, Gui. E em 1906, momento que o Alexandre Berkman sai da prisão, né, ganha a liberdade, Emma vai fundar a Mãe Terra, uma revista, uma das mais importantes revistas anarquistas da América do Norte. Ela vai criar essa revista, vai durar até 1917, ela vai ser editora, também autora. A revista vai criar um círculo intelectual muito ativo, diferentes temáticas, literatura, sindicalismo, arte, amor, tudo vai estar muito presente ali na Mãe Terra. Todos os temas socialmente vivos daquele período, liberdade de expressão, questões próprias aí dos Estados Unidos, vão estar sendo discutidos nas páginas da Mãe Terra. Pode passar, Gui. Isso vai durar até 1917, momento no qual Emma vai ser presa novamente por conta de sua postura pública contra o alistamento militar obrigatório da Primeira Guerra. Né, os Estados Unidos vai aí, aqui nessa imagem a gente vê a Emma sentada em um bonde no qual há uma propaganda militar pró-alistamento com a imagem do tio Sam logo ali atrás do trem, né, na lateral ali, um anúncio. Dessa forma, ela vai ser presa por se colocar contra a Grande Guerra. E isso vai gerar uma deportação. Pode passar, Gui. Ela vai ser deportada em 1919, os Estados Unidos vai deportá-la para a Rússia,
né, seu país natal, e ela vai ficar na Rússia até 1921. E é um período muito interessante no qual a Emma vai participar ativamente dos ciclos revolucionários da Rússia, né, a Rússia revolucionária. Ela vai atuar, ela vai dialogar com o partido dirigente, ela vai encontrar Lenin e ela vai se opor àquele sistema soviético. Tamanha oposição, né, ela escreve um livro que chama Desilusão na Rússia, no qual ela demonstra que toda aquela perspectiva positiva inicial que ela tinha da Revolução Russa, quando ela chega no cotidiano daquela revolução, ela percebe que não se tratava disso. Ela vai entender, a partir de então, Revolução Russa como uma coisa e Estado bolchevique como outra. Pode passar, Gui. Ela vai, em 1921, ela sai da Rússia buscando exílio, porque há o Congresso Comunista, o 10º Congresso, que não é mais permitido nenhuma oposição política aos comunistas. Então, ela se vê aí, ela participa do enterro do Kropotkin, se dirige, então, para a Europa e vai ficar transitando, né? Fica na Inglaterra, mas vai transitar por alguns países europeus, tentando entrar com uma burocracia para pedir a sua volta para os Estados Unidos, onde se encontravam sua família, sua rede de sociabilidade mais significativa. Mas isso não vai ser aceito, né? Ela vai, então, continuar na Europa, consegue ir no Canadá, umas licenças para dar algumas palestras, mas não para morar ali nos Estados Unidos. Ela realmente vai ser exilada e não tem o direito de volta. Mas vai, então, em 1936, participar ativamente, né, da Revolução Espanhola, da Guerra Civil Espanhola, já idosa, vai atuar, vai ser a representante, né, vai ser tem uma ligação muito forte com as mulheres livres, né, grupo feminista ali, anarcofeminista da Guerra Civil Espanhola, vai se tornar ela que vai apresentar para o público de língua inglesa, que escreve em inglês, as questões que estavam sendo discutidas e feitas lá em solo espanhol. Então, a gente vê que até os últimos momentos de sua vida, a Emma continua ativamente nos movimentos sociais de seu tempo. Pode passar. Eu quis trazer aqui esse recorte da vida de Emma para mostrar um pouco como há na biografia de Emma uma ligação com os movimentos, né, de sua época. Como ela é uma editora, uma escritora, uma intelectual, uma anarcofeminista, no sentido de que ela cria uma perspectiva feminista de mundo muito diferente das que as feministas liberais de sua época criaram. Ela tem essa divergência, ela reivindica uma outra forma de ser feminista já naquele período. Então, a gente percebe que, apesar da história, principalmente a história brasileira, a historiografia brasileira, buscar a todo momento silenciar as contribuições de Emma Goldman, ela teve uma contribuição em diferentes áreas. Uma contribuição social, de participar desses movimentos, mas também de intelectual, de tentar entender esses movimentos, né? De tentar entender a condição da mulher, a condição de classe. Então, eu posso, sim, afirmar que, apesar de quase ninguém trabalhar com a perspectiva intelectual de Emma, ela foi, sim, uma intelectual, uma intérprete de seu tempo. E isso é um pouco o que eu trabalho na minha dissertação, passando por aqueles tópicos que eu descrevi lá no início, naquela tabelinha que eu apresentei a minha dissertação. Mas aqui nós iremos, a partir de agora, falar sobre um artigo específico de Emma, que se chama A Hipocrisia do Puritanismo, escrito em 1911, publicado em 1911, no primeiro livro que Emma publica, pela própria editora de sua revista, A Mãe Terra. E vamos falar um pouquinho disso. Primeiro, eu quero aqui falar rapidamente sobre como o puritanismo chega nos Estados Unidos, né? E aí eu trouxe duas frases aqui. Se somos sábios, não tenhamos confiança alguma em nós mesmos e coloquemos confiança no poder preservado de Deus. Essa frase resume bem o que eu estou chamando aqui de espírito, de ethos puritano, né? Essa reivindicação de que há algo maior e é ele que vai gerir a existência humana, né? Nietzsche vai falar, desde o começo a fé cristã é sacrifício, sacrifício de toda liberdade, todo orgulho, toda confiança do espírito em si mesmo. Nietzsche, né, que é uma grande influência aí para Emma. Emma vai ler Nietzsche, vai ser um livro, uma produção intelectual muito importante para ela. E eu acho que essas duas frases resumem bem aqui
principalmente a do Nietzsche, resume bem a forma como a Emma vê o puritanismo, como essa abdicação de todo orgulho, de toda confiança em si mesmo, de sua própria individualidade. Pode passar para mim, Gui. Tem um livro, esse livro aqui, ó, não sei se vai dar para ver, chama A Hidra de Muitas Cabeças. Marinheiros, escravos, plebeus e a história oculta do Atlântico revolucionário. Nele, os autores vão colocar aqui, eles vão tentar compreender processos aí de colonização, e sobre a colonização dos Estados Unidos, que hoje a gente chama de Estados Unidos, eles vão dizer o seguinte: as expropriações que coincidiram com a colonização significavam que a Inglaterra, diferentemente de Portugal, Espanha, Holanda ou França, tinha uma imensa e desesperada população que poderia ser transferida para além-mar. Então, eu estou falando dessa transição, né? Que são ingleses que são retirados aí do seu país e são exilados, né? São direcionados para o que hoje a gente chama Estados Unidos da América. É a história da colonização, né? Das 13 colônias. Uma outra frase aí retirada desse livro. John prometeu, num sermão em 1622, que a Companhia da Virgínia limpará suas ruas e portas de crianças e desocupados e lhes dará emprego. E, de fato, se todo o país fosse um bridge hell para obrigar as pessoas a trabalhar, seria bom. Ele queria que a América funcionasse como uma prisão. Então, esse processo de colonização dos Estados Unidos é essa tentativa da Inglaterra de direcionar tudo que elas identificavam como escória social, desempregados, crianças, doentes, fossem aí para a América, e a América se tornaria uma prisão. E para muitos é o que ela foi. Apesar de os Estados Unidos fazer uma transição, fazer esse processo de independência, virar aí uma mega potência, nesse momento era um pouco isso, era os rejeitados que eram direcionados aí para o que hoje a gente chama de Estados Unidos. Passa para mim, Gui. E aí eu vou ler para vocês. Outro fator que impulsionou a chegada dos ingleses no Novo Mundo é a crescente tensão religiosa que se intensificou com a criação do anglicanismo por Henrique VIII. Ou seja, tem uma questão religiosa também, não só econômica, mas religiosa, que leva a essa colonização do que hoje a gente chama de Estados Unidos. Deve-se ressaltar que a religião e o ethos puritano, de uma maneira geral, acompanham o processo de colonização inglesa. Essa religião, fruto da reforma protestante, propõe, entre outras coisas, que é através do trabalho e do acúmulo de capital que se adquire reconhecimento divino. Isso é muito trabalhado pelo Weber, né? Explica um pouco como o norte dos Estados Unidos foi intensificando isso que a gente chamava naquele período de capitalismo, né? E com isso, a ética do trabalho em um rígido código de conduta, e isso é importante porque esse puritanismo é, de alguma forma, um código de conduta, estão presentes no dia a dia dessas pessoas que foram dirigidas ou se dirigiram para os Estados Unidos, para as 13 colônias. Segundo Tocqueville, o ethos puritano adquiriu tamanha importância na formação cultural dos Estados Unidos, da América, que, para além de uma doutrina religiosa, o puritanismo tomou ali contorno de uma teoria política. Weber, em A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, também salientou sobre as possíveis relações de compatibilidade existente entre a ética de vida puritana e o capitalismo. Enfim, nesse sentido, é possível afirmar que o puritanismo foi um dos fatores que marcaram a formação política e cultural dos Estados Unidos. E, assim sendo, o meu artigo busca investigar qual era, na visão de Goldman, a relação entre esse puritanismo norte-americano e outras esferas da vida. Pode passar. Então, identificando que esse puritanismo existia e que ele teve um papel aí nesse processo de colonização dos Estados Unidos, na formação cultural, política cultural dos Estados Unidos, que ele influencia na própria conduta de um norte-americano, a gente vai entender, reconhecendo já que ele existe e de fato exerce um poder, a gente vai compreender como Emma vai ver esse poder, esse puritanismo. Pois bem. Em A Hipocrisia do Puritanismo, que é o artigo que eu analiso aqui,
Goldman discorreu sobre a influência do puritanismo em diferentes áreas da vida. Ela investigou como esse ethos puritano impõe restrições ao livre desenvolvimento dos seres humanos. Ao analisar trajetórias de diferentes artistas, Goldman apontou que o puritanismo forçou alguma das mulheres mais livres da Inglaterra, a Mary, cair na na mentira convencional do casamento. Também deixou outras vítimas, como Oscar Wilde. Ou seja, ela já começa o artigo vendo o desdobramento que esse poder desse ethos puritano tem no universo artístico, da arte, da produção literária. Pode passar para mim, Gui. Segundo Emma, o ethos puritano chegou ao solo norte-americano em virtude do processo de colonização. Segundo ela, esse ethos foi o legado dos pais fundadores. E essa presença desse ethos significou a transformação da vida em escuridão, transformou a alegria no desespero, o natural em uma doença mórbida e honestidade e verdade em mentiras odiosas e hipocrisias. Ao refletir sobre a violência explícita que envolveu as tentativas de incutir na sociedade os princípios do puritanismo, Emma salientou que, diferente dos primeiros tempos da colonização, o puritanismo do século XX não usa o torniquete e a mordaça, mas ainda assim continua a manter uma influência cada vez mais perniciosa na mentalidade e nos sentimentos dos americanos. Então, é interessante pensar que Emma, já em 1910, está identificando que esse puritanismo tem um desdobramento na mentalidade e no sentimento, na alma desses indivíduos. É a perda da individualidade, algo que, para Emma, é um maior crime, digamos assim, um problema gigantesco, você perder o direito, a sua mente, ao seu corpo, por conta de uma filosofia religiosa ou de uma filosofia política que seja, por conta de uma ideologia. A Emma defende uma individualidade que é muito diferente do individualismo liberal. Mas, ainda assim, ela tem essa defesa de que os nossos corpos, a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos sentimentos têm que ser reflexos de uma consciência refletida desse próprio indivíduo. A grande busca de vida da Emma é romper com essas imposições sociais, como é o puritanismo, por exemplo, porque você já nasce num mundo que é puritano, e abraçar, identificar primeiro e depois abraçar a sua própria individualidade. E daí, por isso que ela acha tão perigoso o puritanismo ser uma influência na mentalidade e nos sentimentos. Pode passar, Gui. Goldman relacionou a influência que o puritanismo tinha na mentalidade da sociedade norte-americana com, por exemplo, a força que personagens políticos como Anthony Comstock acabaram adquirindo naquele contexto. Nesse momento, a Emma vai pensar como algumas leis, como algumas medidas estatais, na verdade, não passam, né, de uma violação da individualidade. E como essas leis são criadas com base no ethos puritano. Então, ela vai falar que o Anthony, ele buscava penetrar na vida privada das pessoas, espionando as suas intimidades mais recatadas. Para Goldman, ele é a expressão crua do puritanismo que foi enxertada no sangue anglo-saxão. E mesmo os liberais mais avançados não foram capazes de se emancipar. Passa para mim, Gui. O Anthony foi um inspetor e político norte-americano dedicado a refletir sobre temas ligados à moralidade. Surgiu naquele contexto uma lei em sua homenagem, a Lei Federal que entrou em vigor em 1873, e que tornava ilegal qualquer material imoral, o que incluía métodos contraceptivos. Dada a imensa campanha que ele tem contra o acesso das mulheres a métodos contraceptivos, visto que ele considerava obsceno e lascivos, imorais, sujos, né, esse controle da mulher sobre o seu próprio corpo,
é criada a lei federal, em sua homenagem, que tornava ilegal não só a venda de materiais contraceptivos, como também a divulgação de informação em relações a temas ligados à saúde da mulher, entre os quais estavam o aborto, o uso de preservativos. Toda informação se torna ilegal nesse período. Emma vai ser presa por conta dessa lei, porque ela vai vir a público lutar por uma forma de controle de natalidade. A Sancher também vai ser presa por conta dessa lei. E Emma identifica nessas medidas estatais, nessa política, nessa legislação, um reflexo desse moralismo puritano. Passa para mim, Gui. Para Goldman, a arte, a literatura, o teatro, a privacidade do correio, aliás, os nossos gostos mais íntimos, estão à mercê desse tirano inexorável. Isso é Emma falando. Anthony, ou qualquer outro policial ignorante, recebeu o poder de profanar o gênio, destruir e mutilar a sublime criação da natureza, o corpo humano. Os livros que tratam das questões mais vitais de nossa vida e buscam esclarecer os problemas perigosamente ocultos são legalmente tratados como ataques criminosos e seus infelizes autores jogados na prisão ou levados ao desespero e à morte. Então, Emma identifica que o puritanismo tem esse desdobramento legislativo, né, de criar esses códigos de leis que ferem aí a grande criação que é o corpo humano, a individualidade, o corpo físico. Passa para mim, Gui. Para Goldman, então, ela vai falar, abre aspas, com o puritanismo policiando a vida americana, nenhuma verdade ou sinceridade é possível. Não há nada além de miséria e mediocridade para direcionar o comportamento humano, restringindo a expressão natural e sufocando nossos melhores impulsos. Impulsos aqui quase no sentido que Freud dá. O puritanismo, neste século XX, continua a ser o pior inimigo da liberdade e da beleza, assim como foi quando chegou em solo norte-americano. Esse puritanismo repudia como algo vil e pecaminoso nossos sentimentos mais profundos, mas, ignorando completamente as funções das emoções humanas, o próprio puritanismo é o criador dos vícios mais horríveis. Então, ao tentar reprimir esses impulsos, ao tentar reprimir a expressão da individualidade das pessoas, o puritanismo, na perspectiva da Emma, acaba criando os vícios mais horríveis. Pode passar, Gui. E Emma, a categoria, a questão feminina, a condição social da mulher aparece em quase todos os artigos da Emma. Ela pode estar falando de Primeira Guerra, que de alguma forma, na sua análise sobre diferentes questões, essa preocupação com o feminino, com esse corpo da mulher no mundo, aparece. Então, quando ela vai estudar o puritanismo, ela vai tentar também entender como esse puritanismo atua propriamente, digamos, no corpo da mulher, na individualidade feminina, na condição social da mulher. Então, vamos lá. No que diz respeito à interferência do ethos puritanos no corpo humano, e principalmente no corpo da mulher, Emma destaca aqui, abre aspas, o espírito de puritanismo perverteu a mente humana, que perdeu a capacidade de apreciar a beleza do nu, obrigando-nos a esconder a forma natural sobre o pretexto de castidade. E para Emma, abre aspas, a própria castidade nada mais é do que uma imposição artificial sobre a natureza, mostrando uma falsa vergonha diante do corpo humano. Pode passar, Gui. Nesse sentido, para Emma, o puritanismo, com a sua perversão do significado e função do corpo humano, particularmente no que diz respeito às mulheres, a condenou ao celibato ou à procriação indiscriminada de uma espécie doente ou à prostituição. Para Emma, quando o puritanismo impõe à mulher a castidade, o virginal,
criando essa esfera meio mística, ele tira do corpo feminino a ideia de humanidade, deixa de ser um corpo humano. E aí, essa repressão dos impulsos naturais do homem, da mulher, para Emma, acaba gerando o puritanismo. Ao reprimir essas questões naturais de sexualidade, de impulso, de desejo, desses sentimentos, ele acaba criando problemas como a procriação indiscriminada. Tipo, a mulher não tem noção do próprio corpo, ela fica grávida sem saber muito bem como lidar com isso, como não ficar grávida, já que os métodos contraceptivos são crime. Você vai ser preso se você ser pego nesse período com esses materiais. Então, ela identifica que o próprio puritanismo vai criar o que ele acha que é problema, como a prostituição. Não criar ele sozinho, mas ele tem uma influência. Goldman afirma que a continência sexual que a sociedade impõe à mulher solteira, visto que, caso uma mulher solteira assumisse ter uma vida sexual ativa, ela rapidamente seria taxada como perdida por essa sociedade norte-americana neste período, e sofreria diversos constrangimentos sociais, ao reprimir essa sexualidade, ao não aceitar que humanos têm esse impulso sexual, o puritanismo vai criar grandes males. Para Emma, e aí, por inspiração, talvez, por uma leitura de Freud, que ela vai ler Freud em Viena, quando ela vai lá vai ver suas palestras. Aliás, quando ela vai, em 1895, ter o diploma de parteira e enfermeira, ela vai afirmar, inspirada na produção do Freud, que essa continência sexual poderia gerar não só neurastenia, depressão, como, abre aspas, uma grande variedade de distúrbios nervosos que levarão a uma diminuição da capacidade de trabalho, uma limitação da alegria de viver, insônia, uma preocupação com desejos e fantasias sexuais. Então, o puritanismo, na hora que impossibilita uma discussão natural, sincera sobre sexualidade, ele acaba criando, influenciando na criação desse corpo feminino que, por não expressar a sexualidade, vai acabar tendo menos alegria de viver, menos capacidade de trabalho, vai ter insônia, vai ficar pensando em fantasias sexuais o tempo todo. Essa é a perspectiva da Emma, inspirada um pouco na produção intelectual do Freud. Espero que tenha dado para entender, que eu estou com medo de não estar muito claro, mas enfim. Pode descer, Gui. Tendo, assim, suprimido os desejos sexuais naturais da mulher solteira, o puritanismo, por outro lado, isso é Emma falando, abençoou sua irmã casada com uma fecundidade prolífica no casamento. Então, a mulher não pode transar, né, nessa sociedade. A mulher solteira. Mas a mulher casada, ela tem que procriar o tempo todo, porque essa é a função que a sociedade acredita que ela tenha que cumprir. Aí a Emma vai falar que, na verdade, o puritanismo não só abençoou, mas também obrigou a mulher sexualmente obcecada pela repressão anterior a ter filhos, sem levar em conta sua delicada condição física ou incapacidade financeira para sustentar uma grande família. Métodos preventivos, totalmente proibidos, e até a mera menção deles, são considerados crime. Então, é uma bela de uma sacanagem, porque a mulher solteira, ela não pode, ela não deve, pelo menos segundo esse ethos, ter relações sexuais, suprir as suas necessidades sexuais, mas, ao mesmo tempo, quando ela tem acesso a isso, quando ela casou, não é liberdade, é imposição. Ela tem que procriar, tem que dar bom filho, tem que ser uma boa mãe. Enfim, é isso que a Emma está criticando. Não o fato dessa mulher ter filhos ou de querer ter uma família, mas o fato de isso ser uma imposição. A Emma, na perspectiva feminista dela, ela acha que o problema não é propriamente você abraçar a ideia de ter uma família, né? Mas o problema é a forma como você vai estruturar essa família, que muitas vezes é imposta por essa sociedade. A Emma vai falar que Freud acredita que a inferioridade intelectual de muitas mulheres se deve à inibição que lhes foi imposta com o fim da repressão sexual. Então, assim, fica muito claro que Emma
tem uma influência aí, ou pelo menos uma leitura de Freud. Não só de Freud, como de Elis, como de discursos médicos que estavam emergindo naquele período. Enfim, pode ir, Gui. Para Goldman, abre aspas, a capacidade limitada do puritanismo de fazer mal é baseada em um entrincheiramento por trás do Estado e das leis. Pois, afinal, pretendendo salvaguardar na máquina governamental, conferindo-lhe o caráter de guardião moral da censura legal de nossas abordagens, sentimentos e até mesmo nossos comportamentos. Então, para Emma, esse puritanismo não conta só com o discurso ali na sociedade até se inserir no tecido social. Ele tem armas muito potentes, que é o Estado. O Estado acredita nessa moral puritana e faz leis de acordo com essa moral puritana, que, para Emma, oprime o livre desenvolvimento do corpo humano. Pode passar, Gui. Por fim, para Emma, todos os estímulos que despertam a imaginação e despertam os espíritos são tão necessários à nossa vida quanto o ar. Então, a criatividade, a livre expressão da individualidade, falar abertamente sobre os problemas. Para Emma, eles estimulam o corpo e intensificam nossas abordagens para a companhia humana. Pois, sem incentivo, de uma forma ou de outra, o trabalho criativo é impossível, nem o espírito de bondade e generosidade. Então, para Emma, a própria imposição social do ethos puritano acaba minando a possibilidade de formas criativas de trabalho, de ser no mundo, de viver sua vida, de ter códigos morais próprios. Para Emma, o puritanismo, em qualquer expressão, é um germe venenoso. Na superfície, pode parecer forte e vigoroso. No entanto, o veneno atua persistentemente, até que toda a estrutura seja derrubada. Então, não é só acabar com esse ethos puritano, mas com todo o sistema com o qual ele está envolvido, o Estado e o capital. Pode descer, Gui. Considerações finais. O meu artigo, levando em consideração a formação político-cultural dos Estados Unidos, buscou investigar, partindo do artigo Hipocrisia do Puritanismo, qual era a interpretação de Emma Goldman. Isso no que se refere à relação existente entre o ethos puritano e as práticas ditas como cotidianas. Eu quis também compreender de qual forma o puritanismo influenciou medidas governamentais. Ademais, buscou principalmente analisar qual era, na perspectiva de Emma, o impacto da moral puritana no corpo e na vida das mulheres no início do século XX. É isso, pessoal. Paro por aqui. Nil, parabéns. Muito bom o seu minicurso, assim. Teve uma hora que você até falou assim, eu não sei se está muito claro assim, mas estava super claro. Eu já te conheço de outras bandas, então eu sei da excelente professora que você é. E foi muito bom, assim, eu não conhecia a obra da Emma Goldman e não sabia muito sobre ela e, enfim, aprendi muito hoje. Não sei se temos aqui perguntas, mas de qualquer forma eu tenho uma pergunta e uns comentários assim que eu achei muito bom você ter, eu achei muito interessante a forma que você trabalhou a questão do puritanismo nos Estados Unidos, porque a gente vê muito isso nas produções culturais dos Estados Unidos, né? A questão, por exemplo, do feriado de Ação de Graças, né? Que é a chegada dos puritanos nos Estados Unidos que eles comemoram. Então sempre tem um episódio aí, falam, não, estamos celebrando aqui os puritanos e tal. Então, assim, isso... E aí até a questão de realmente de movimentação de dinheiro. Por exemplo, uma coisa que eu sei porque eu gosto muito de acompanhar futebol americano. E o dia de Ação de Graças do futebol americano é um dos dias que tem mais jogos, assim, tem um monte de coisa. Então, assim, muito, muito, muito bom mesmo a apresentação. E aí eu vou colocar a pergunta que a Dalila colocou aqui no chat para aparecer na tela, você lê aí e aí depois eu vou te fazer uma perguntinha. Vamos ler aqui. A Emma é uma personagem muito interessante. Por que você acha que o pensamento dela não é tão disseminado? Você conhece autores que se inspiram nela? Pergunta da Dalila aí. Eu acho que
porque quando a gente vê, a gente faz aquele levantamento historiográfico, a gente percebe que a historiografia que mais se dedicou a estudar a EMA foi a norte-americana, por conta dos documentos oficiais, das fontes estarem lá. Mas é sempre uma preocupação tanto quanto biográfica. A vida da Emma é muito rica, são muitas facetas, são muitos relacionamentos amorosos. E isso tudo me parece que a maior parte da produção norte-americana se dedicou a isso. Houve aí esse trabalho de tradução, muito, muito recentemente, para o português. E teve um boom, né? A década de 80 mostra que os estudos de gênero estão começando a ganhar força, se estudam a mulher, as formas de resistência dessas mulheres, mas as mulheres anarquistas permanecem negligenciadas. Isso tem a ver com o próprio status que o anarquismo tem dentro das academias, né? Tanto a ciência quanto o senso comum, por muito tempo, tiveram uma visão rasa e estereotipada do que é essa filosofia política que tem 150 anos, que tem muitas estratégias, muitos personagens, muita discussão interna, muitas perspectivas, mas se negligenciou, se silenciou. Ora por conta da hegemonia marxista nas universidades até a década de 80, por aí, e quando tem o giro, né? O giro linguístico, o giro historiográfico, a quebra de paradigma, maio de 68, década de 80, vamos estudar negro, mulheres, classe, raça, gênero, mas ainda assim as mulheres anarquistas permaneceram negligenciadas. Isso de uma forma geral, né? Mas quando eu olho para o Brasil, essa negligência é ainda maior. Não tem, tem um livro só que trata da vida da Emma, escrito na década de 80 pela Elizabeth Lobo, lá da Unicamp, uma tese de dissertação comparando ela a Maria Lacerda de Moura, todas ainda com uma preocupação biográfica. As traduções para o português muito recentemente, feito por editoras como a Terra Livre, e a gente percebe esse silenciamento. Né? Ela diz muito, ela falou sobre guerra, sobre controle de natalidade, sobre sufrágio, sobre emancipação feminina, está discutindo com as feministas da época, mas a gente conhece essas feministas e não conhece Emma Goldman, por conta dessas duas coisas. No Brasil, por conta das traduções e por escolhas aí que envolvem o próprio status negativo que o anarquismo tem dentro das academias. Então se perdeu, né? A Emma faz contribuições significativas para a história intelectual anarquista, mas ainda assim ela permanece negligenciada. Sobre autores que se inspiram nela, tem... Nil, seu microfone parou. Não sei por quê. Voltou? Falei. Voltou? Voltou. Show. Então, dentro desses círculos anarquistas, a gente vê a Emma aparecendo como leitura de alguns personagens, até o Enrojava, Guerra Civil Espanhola, mas ainda assim muito menos do que deveria, talvez, né? Então, tem dentro desses círculos mais propriamente anarquistas, a Emma está sendo reivindicada, digamos assim, como uma pensadora importante para essa filosofia política que tem 150 anos. Mas ainda assim, acredito que não foi dado o protagonismo necessário, porque tem um certo preconceito, porque a Emma é uma mulher que está lendo Nietzsche, que está lendo discursos médicos, que está lendo uma ciência do tempo dela. E isso, às vezes, não é visto com muito bons olhos por alguns teóricos, até mesmo anarquistas. Então, imagina o resto. Acho que é isso. Davi aqui, falando ótima apresentação. Ô, Nil, eu queria só te perguntar uma pergunta rápida, assim. Se a Emma teve influência no movimento anarquista aqui do Brasil, com a revista dela, enfim, se isso chegou aqui para os anarquistas brasileiros, enfim. Se a gente pega... Existem algumas fontes, digamos assim, algumas cartas, algumas edições da Mãe Terra lá na Unicamp, né, no arquivo do Edgar, mas eu já pensei muito sobre isso, sabe, Gui? E, por exemplo, se você vê alguns documentários, a gente vê que as meninas
ligados ao movimento punk da década de 80, já falam, tem Emma Goldman lá em cima, mas tudo de uma forma muito espontânea e muito inicial, porque não se tinha quase nada traduzido para português, né? Essa chegada de material anarquista internacional é muito pós-2000, sabe? Que se cria sites que disponibilizam, o movimento mesmo dos próprios anarquistas buscando contar, mostrar as fontes, né? Que dizem sobre o anarquismo. Então, assim, é difícil pensar que essa influência foi determinante, sabe? Ela foi muito significativa. Claro que deve ter chegado e algumas pessoas leram e conheceram Emma Goldman, mas isso é de um texto que está escrito em inglês, publicado nos Estados Unidos, e quando eu olho para o auge, digamos assim, do anarquismo no Brasil, que é a Primeira República, se você vê os jornais, ela aparece de forma muito discreta, não era, digamos assim, se você perguntasse, naquele período, um personagem anarquista, provavelmente falaram em um Bakunin, Kropotkin, até a Louise Michel, por causa da Comuna de Paris. Eu acho um tanto quanto difícil uma parte boa, até mesmo dos anarquistas dessa época, citar Emma Goldman, sabe? Por conta dessa leitura dela muito multidisciplinar, né? Essa visão. A Emma é uma anarquista no sentido que ela participa de movimentos sociais, né, ativamente, escreve sobre ele, mas ela não está num sindicato específico, ela está nos sindicatos que iam gerindo esses... tem movimento lá, a gente vai dizer sobre lá, tem movimento na Rússia, a gente vai falar sobre a Rússia. Então ela tem essa performance meio autônoma, sabe? E daí eu acho que influência provavelmente existe, mas eu acho que nada tão estrutural, tão pensado para ser uma influência, sabe? Entendi. Muito bom. Então, já que não temos mais perguntas, vamos encerrar. Pedir para o pessoal lembrar de seguir a gente nas nossas redes sociais. Nil, muito obrigado por ter vindo, por ter falado. Foi uma excelente apresentação, acho que foi muito produtivo, foi muito, muito interessante para a gente conhecer um pouco mais a obra da Emma e, enfim, e toda a sua formação e contribuição. Para quem está assistindo a gente volta no dia 15 de outubro com o próximo mini curso. É isso.